coração. Por isso te pedimos agora, Pai, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Que possamos realmente deixar de lado toda a fortaleza, toda a barreira, todo o preconceito e abrir a nossa mente, que o nosso coração seja um solo fértil para a semente da Tua Palavra. Em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza? Eu gostaria de dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco. E você é bem-vindo nesse culto de celebração ao nosso Deus. E se você não sabe, e está aí com a sua criança de 0 a 10 anos, o Geração Futura é um ambiente, é um ministério onde temos ali 100 e poucos voluntários que cuidam das nossas crianças, num ambiente lúdico, num ambiente criativo, num ambiente inspirativo, porque aqui eles não vão entender o que eu vou falar, vão talvez tirar a sua atenção e a atenção das pessoas que aqui estão. E se existe uma coisa que nos dias de hoje tem sido complicado, é alguém conseguir ficar assentado 30, 40 minutos ou 1 hora sentada sem estar ligada diante de uma televisão, de um som alto, ouvindo um cabra falando. Então, vivemos em um mundo extremamente agitado, extremamente ruidoso, extremamente barulhento. Se para um adulto já é difícil ficar assim, para uma criança é quase impossível. E, às vezes, a gente é tão acostumado com essa zoeira, com essa situação, que a gente não percebe que o nosso agitar, o nosso estar se sacudindo, mexendo, conversando, se coçando, olhando para o lado, falando, prejudica quem quer ouvir, quer entender. E eu quero dizer a vocês que nós estamos em um ambiente onde queremos que Deus fale conosco através da sua palavra. Gente, você deve ter lido o informativo, aí você vai dizer, o pastor vai falar de um filme? Há 2 semanas atrás, eu, a minha esposa e a minha filha Priscila fomos assistir esse filme chamado A Cabana. Há aproximadamente 10 anos atrás, foi lançado um livro nos Estados Unidos que se tornou um best-seller, vendeu mais de 20 milhões de cópias. Só no Brasil vendeu 5 milhões de cópias. E depois de 10 anos, esse livro de William Paul Young se transformou em filme. E esse filme também, nas primeiras semanas, que foi lançado agora em abril no Brasil, as suas salas, o número de espectadores por sala de cinemas no ranking no Brasil, era um dos mais altos. Já hoje, quase 3 milhões de pessoas assistiram esse filme no Brasil. Obrigado. E a realidade é que talvez muitos de vocês tenham assistido, tenham lido o livro. E nós, como igreja, nós, como cidadãos, nós não estamos alienados, não somos desse mundo, nosso reino, sabemos que somos peregrinos, mas vivemos nesse mundo. E tem sido dito, falado, muitas coisas nos influenciam. Por isso eu queria compartilhar com vocês algumas coisas para percebermos qual é a mensagem que está por trás desse filme e compará-las com aquilo que a Bíblia nos diz. Fazemos uma reflexão a respeito do Deus que o filme A Cabana, que o livro A Cabana fala, e o Deus que se revelou em Jesus Cristo. É uma ficção, não é uma história verdadeira, não é uma história verídica, mas se você conhecer a história do autor, do William Paul, você vai ver que muito das coisas que o personagem Mackenzie no filme passa é uma projeção da que ele viveu na sua vida. Porque esse autor, ele era filho de missionários, ou melhor, é filho de missionários, que durante muito tempo estiveram fora dos Estados Unidos, na África, em Guiné, Nova Guiné, e lá os seus pais extremamente envolvidos com o servir a Deus, um trabalhar com Deus, meio que não perceberam que estavam deixando os seus filhos em segundo plano, e o menino teve uma experiência traumatizante. Ele foi abusado sexualmente na África. Ele volta para os Estados Unidos com a sua família e os seus pais o colocam numa escola cristã e ele lá é abusado novamente. Então nós percebemos nesse filme que ele cresce, o autor cresce com pelo menos 2 crises e isso se manifesta na história do filme. Primeiro, a crise com a religiosidade. A crise com pais que se dedicam intensamente à igreja, a Deus, a servir a Deus, ao ministério, e deixam os filhos em segundo plano.
a religiosidade alienante, a religiosidade que nos deixa de perceber a realidade de que precisamos viver intensamente os nossos relacionamentos, que a maior manifestação de Deus nas nossas vidas é amarmos. Mas não apenas isso, você percebe também que durante todo o filme, durante todo o livro, a pergunta: aonde estava Deus quando isso aconteceu? Por que Deus não interviu? Por que Deus não impediu? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa, vamos dizer, talvez seja a principal ênfase do filme. Tem muitas outras coisas do livro. E você vai perceber que isso é uma projeção da experiência da vida do autor. É um filme que foi amado por muitos, odiado por outros tantos, abominado por outros. Muitas pessoas vão assistir, muitos pastores, muitas igrejas assistiram, recomendaram, muitos saem de lá inspirados. Alguns até testemunham que tiveram, vão ser um momento único de rever a sua vida, de pensar no perdão. Mas outros já dizem: olha, não devem nem assistir, nem ler, porque é heresia pura. Então, existem esses dois contrapontos. Por isso, nós precisamos fazer aquilo que Paulo nos diz. A Bíblia nos exorta a examinarmos todas as coisas. Não sermos tolos, não sermos infantis, não sermos fáceis de enganar, mas examinarmos todas as coisas e retermos o que é bom. Então, quando você assiste um filme desse, você pode olhar para ele de uma maneira mais simples, mais romântica, mais inspirativa, que foi a forma como eu olhei esse filme, e você percebe então ali, sem entrar nas nuances teológicas, sem tentar saber qual é a mensagem subliminar, o que está por trás de algumas coisas, mas você sai dali inspirado, porque você percebe no filme um Deus que te chama para relacionar-se, um Deus que te chama para você ter uma intimidade com Ele, um Deus que diz: eu me importo com a sua dor, eu me solidarizo com você, eu quero te ajudar a enfrentar aquilo que você está vivendo. E se olharmos desse jeito, isso é bom, isso é saudável. Mas também nós não podemos ser tolos em achar que também não existe alguns, vamos dizer assim, nas entrelinhas, algumas coisas que pulam para a heresia, algumas coisas que já, vamos dizer assim, flertam com aquilo que não é verdade. Existem, pelo menos, duas coisas muito, vamos dizer assim, subentendidas. E uma delas é uma heresia chamada teísmo aberto. É uma heresia contemporânea, que também convida você a pensar Deus fora da caixa, pensar Deus de uma forma, vamos dizer assim, não como a religião diz, não como a teologia ensinada nos últimos 5 séculos, principalmente depois da Reforma. Eles nos dizem que não, a imagem que temos de Deus não é a imagem de Deus, é a imagem dos teólogos que fizeram a nossa cabeça. Então, os adeptos do teísmo aberto nos levam a querer pensarmos Deus de uma maneira diferente de que temos aprendido na sua palavra. E dentro dessa maneira de entender, eles nos dizem que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a condição de decidir, de fazer escolhas. E como Deus deu a decisão ao homem de fazer escolha, o livre-arbítrio, Deus, em contrapartida, não tem como saber o futuro. Porque Deus não sabe o que você vai decidir, o que você vai fazer. Então, quando as tragédias acontecem, quando o mal prevalece, até Deus se surpreende. Então, em alguns diálogos no filme entre Mackenzie e papai, como é chamado no filme, talvez dá para perceber que até Deus foi pego de surpresa com a tragédia que lhe aconteceu. Nessa visão do teísmo aberto, Deus não é onisciente, não sabe todas as coisas. E como Ele não é onisciente, Ele também não é onipotente. E eles dizem que esse conceito de onisciência, de onipotência, é coisa dos teólogos. Então, ali nós percebemos um Deus que simplesmente não pode evitar a tragédia, porque Ele não sabe que a tragédia vai acontecer, Ele não controla nem guia a história. Mas a gente sabe que isso não é verdade, não é o que a Bíblia diz. E existe um outro aspecto que também você pode perceber,
no filme de uma maneira muito sutil. Porque antes do dilema acontecer, Mackenzie conta uma história para os seus filhos, uma lenda indígena, de uma tribo indígena, que estava enfrentando uma grande peste, onde os guerreiros estavam morrendo. E daí surge uma profecia que diz que se alguém se sacrificasse, uma menina, uma moça, uma mulher virgem se sacrificasse, eles seriam então libertos daquilo. E a filha do rei, então, acaba cometendo um suicídio, se suicidando, se sacrificando em função da tribo, e todos da tribo, então, são libertos da peste, sobrevivem. Aqui a gente percebe uma heresia do universalismo. E existem alguns outros textos, alguns outros diálogos que dão a entender que, no fim, todas as pessoas que forem boas, todas as pessoas que forem corretas, todas as pessoas que não se inclinarem para o mal, não importam se sejam de A, de B, não importa qual a religião, não importa qual a cultura, não importa qual a época, essas pessoas vão ser salvas. O universalismo prega que a maior característica de Deus, o maior atributo de Deus é amor. E um Deus que é amor não pode ser um Deus que conviva com o inferno. Não pode ser um Deus que pense em condenar alguém. Não pode ser um Deus que pense em fazer com que as pessoas sejam castigadas. O universalismo simplesmente diz que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas vão chegar em Deus. De uma forma ou de outra, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as épocas, as pessoas vão, assim como aconteceu com aquela menina índia, que se sacrificou pelo povo, houve uma salvação naquela tribo indígena. Assim Deus tem se manifestado durante a história em várias formas de redenção. E nós conhecemos uma forma de redenção, que é a de Jesus, mas existem outras. Essa não é a verdade que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Jesus disse: eu sou a verdade, não uma das verdades. Eu sou a vida, não uma das vidas. A Bíblia nos deixa bem clara que ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então essas coisas estão, vamos assim, inseridas num contexto que talvez passe muito rápido, passe muito batido, mas é uma mensagem tão legal, tão politicamente correto. Você querer afirmar que todo mundo que for bom, todo mundo que for certinho... onde é que já se viu um Deus condenar alguém, Deus exercer justiça? Mas nós precisamos, de uma maneira clara, percebermos aquilo que a Bíblia nos diz, aquilo que Deus nos revelou através de Jesus e o que está sendo ensinado por aí. Mas, afinal de contas, do que esse filme trata? Esse filme toca em vários aspectos da natureza de Deus, fala sobre o perdão, como lidar com as mágoas, com os ressentimentos, com as tragédias, mas ele fala fundamentalmente na jornada desse personagem principal chamado Mackenzie, chamado de Mac, que depois de passar por uma tragédia familiar, ele começa a questionar as suas crenças em relação a Deus, e em relação à religião, em relação a todas as coisas. Depois dessa tragédia, ele é levado a uma grande depressão. Infelizmente, se você não assistiu o filme e vai querer assistir, eu vou ser obrigado a dizer para você que eu vou contar o filme. Então, se você já leu o livro, já vai ser... Então, não fique bravo comigo. Mas a verdade é que a história, ela gira em torno de uma família aonde o pai, no último final de semana do verão, envolve ir acampar com seus 3 filhos, 2 filhos pré-adolescentes e uma meninazinha, 5, 6 anos, talvez um pouco mais. A mãe tinha um compromisso e a mãe não foi, e o pai foi com as crianças até um belo local, perto de um lago, fazer um acampamento. E lá, de uma maneira, vamos dizer assim, que a atenção do pai é desviada, a menina pequena desaparece. E começam a procurar a menina de todas as formas,
e não encontram a menina em nenhuma parte do acampamento. Os amigos procuram, é chamada a polícia, e até mesmo o FBI aparece e chegam à conclusão que a menina foi sequestrada por um serial killer que já havia cometido outros sequestros desse mesmo tipo naquela região. E depois de muito procurar, eles encontram no meio de uma cabana, por isso o título A Cabana, uma cabana abandonada no meio do mato. O vestidinho da criança, sujo de sangue. Nunca encontraram o corpo da criança, mas tudo leva a crer que a criança foi assassinada brutalmente por esse serial killer. Mac, então, sente uma dor que eu acho que ninguém de nós que não passou uma coisa dessa pode imaginar o que é um pai. A culpa de sentir que ele não estava cuidando da sua filha, aquilo levou a uma depressão tremenda. Ele ficou de 3 a 4 anos de uma depressão angustiante. E a sua relação com Deus, que já não era boa, simplesmente acabou. A sua relação com a sua esposa ficou difícil, a sua relação com seus filhos, a sua relação com o trabalho. Aquele homem simplesmente entrou numa caverna e estava morrendo à míngua, se culpando. E o seu maior questionamento, a sua maior raiva era: Deus, por que tu permitiu? Deus, por que tu não interviu? Deus, por que isso aconteceu com a minha filha? E era uma criança meiga, uma criança como todas as meninas de 5, 6 anos são. Por isso, ele está vivendo essa angústia até que um dia, sozinho em casa, ele vai na caixa do correio e ele encontra um bilhete. E o bilhete está escrito a ele: Mac, já faz um tempo, senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, e se você quiser me encontrar, papai. Papai era a forma carinhosa que a sua esposa falava em relação a Deus, que ensinava aos seus filhos. A sua esposa era uma cristã devota. E aí começa, então, a história do filme. Ele sendo convidado a regressar à cabana onde havia 3 anos atrás, 4 anos atrás, encontrado o vestido ensanguentado do seu filho. O que nós podemos aprender dessa história? O que nós podemos aprender desse filme? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o autor, o filme, nos apresenta um Deus fora da caixa. Um Deus diferente. Um Deus que nos surpreende. Porque é um Deus totalmente diferente daquilo que a religião prega, daquilo que a religião nos mostra. Principalmente por quê? Porque a religião é uma forma do homem fazer alguma coisa para merecer o favor de Deus. A religião, de uma forma ou outra, sempre nos leva a chegarmos diante de Deus oferecendo alguma coisa para merecermos o seu respeito, a sua consideração, o seu amor. A religião constantemente está dizendo que para você ser aceito por Deus, você tem que ser assim, não fazer assado, se comportar dessa forma. A religião sempre nos diz que Deus só se importa conosco se nós vivemos da forma que a religião estabelece. Mas a Bíblia nos diz que Deus quer se relacionar conosco através da sua graça. Não porque eu e você possamos fazer qualquer coisa para ganharmos o favor de Deus, a atenção de Deus. Não que eu e você possamos conquistar, não. Deus se revela a nós como um Deus que realmente quer se encontrar conosco. Ele toma a iniciativa. E quando esse personagem decide ir atrás daquilo que o bilhete estava dizendo, ele se surpreende. Porque ele vinha de uma experiência na sua infância traumatizante com a religião. E ele se surpreende que quando ele chega naquela cabana, que ele até mesmo ele fica pensando, se é Deus, eu vou dizer algumas verdades para ele. E quando ele chega naquele lugar, ele se depara com Deus, que é uma mulher. E além de ser mulher, uma mulher negra. E quando ele percebe do lado dessa mulher negra, tem uma outra mulher asiática, que é o Espírito Santo. E de repente aparece um cabra com umas feições orientais, com uma roupa de operário, que é o Deus Filho, Jesus. Aquilo simplesmente desconcentra aquele homem, desarma aquele homem, porque ele está indo ao encontro de um Deus, porque ele quer chegar diante de um Deus e botar na mesa diante de Deus, porque ele está indignado. E ele chega lá e ele vê uma coisa totalmente diferente. Você consegue imaginar, na cabeça de um americano, Deus não ser branco? Deus ser uma mulher negra?
um Espírito Santo, uma mulher asiática, e Jesus, um oriental. Que imagem você tem de Deus? Se você fechasse os seus olhos agora, como você vê Deus? Como você se relaciona com Deus? Todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma imagem de Deus. E a maioria das vezes a gente imagina Deus como um homem velho já, não jovem. Cabelo branco, barba branca, vestido com aquelas roupas esfuziantes, falando uma voz grossa, uma voz de autoridade. De onde vem a imagem que temos de Deus? Normalmente, vem de duas fontes. Primeiro, quando as influências que nós temos na nossa infância, os livros que a gente lê, as aulas que a gente vê, as figuras que a gente observa. Se você foi católico no catecismo, se você foi evangélico na escola bíblica dominical, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente vê impregna a nossa maneira de vermos. Mas a Bíblia nos diz que a maneira mais importante, ou talvez a figura mais importante que nos representa Deus é a figura do Pai. É a figura da pessoa que exerce autoridade sobre a nossa vida na nossa infância. Por isso, muitas pessoas têm dificuldades de perceberem Deus. Por quê? Porque a figura que tiveram com as pessoas de autoridade, principalmente o Pai, macularam, mancharam ou impregnaram eles de uma visão equivocada do seu pai. Esse homem, Mackenzie, no filme, ele, quando menino, cresceu em um lar onde eles eram cristãos, religiosos. Todo final de semana, o seu pai, a sua mãe e ele estavam na igreja cantando, servindo a Deus. Durante toda a sua infância, ele conviveu com um pai que se dizia cristão, se dizia um seguidor de Deus, mas durante a semana em casa, o seu pai era alcoólatra. E não apenas era alcoólatra, beberrão, mas ele era violento. O seu pai constantemente estava batendo, espancando na sua mãe. Então aquele menino cresceu numa realidade onde o seu pai não fazia nenhuma das refeições sem antes orar. Não, nós temos que orar, dar as mãos e orar. Mas, em contrapartida, aquele homem era violento e beberrão, um legítimo hipócrita. E um dia o menino no filme cresce e lá na igreja ele fala de uma realidade que o seu pai tinha batido na sua mãe. E quando o seu pai descobre que ele fofocou para alguém na igreja, queimou o filme do papai na igreja, de que o papai tinha batido, dado uns tapinhas de nada na mamãe, o pai lhe dá-lhe uma surra. Essa era a figura que aquele menino tinha da religião. Mas isso só acontece em filme, né? Que as pessoas são uma coisa na igreja, uma coisa em casa. Isso não é real, que é nada. Ainda essa semana, falando com uma pessoa, ela me disse que ela custou a se libertar da hipocrisia, de ver pessoas que eram uma coisa na igreja e uma coisa em casa. Ela teve que dificuldade, ela precisou superar, crescer em Cristo, para poder lidar com a hipocrisia de alguém que na igreja era uma coisa e em casa era outra. Essa era a imagem que esse cabra Mackenzie tinha da religião. Essa era a imagem que ele tinha de Deus. Por isso que pais que são extremamente austeros, pais que são extremamente dominantes, pais que só querem trabalhar, eu não vou deixar faltar nada em casa, mas que são extremamente sem tempo para afetividade, para dar atenção aos seus filhos, acabam transmitindo aos seus filhos, acabam gerando nos seus filhos uma espiritualidade que eles sempre imaginam um Deus que está ocupado demais para se envolver comigo. Um Deus que tem coisas mais importantes. Por quê? Porque eles foram criados numa realidade onde tinha um pai que pagava as contas, mas não se importava com você. Um papai que pagava as melhores escolas, mas não tinha tempo para te ensinar, para ler com você, conviver com você. Por isso existem pessoas que têm uma imagem de um Deus que é muito sisudo, muito sério, muito distante, muito fora da minha realidade, que não está nem aí comigo. Porque assim como esse personagem tinha essa dificuldade, isso acontece na nossa vida. Por isso que no filme,
O escritor, o autor, colocou Deus como uma mulher, o Espírito Santo como uma asiática e Jesus como um operário do Oriente Médio. E quando ele disse olha, eu nunca imaginei que Deus fosse uma mulher. O papai, Deus, diz para ele no filme: se eu viesse como homem, eu só estaria alimentando o seu estereótipo. Eu estaria criando um preconceito maior, porque você tem dificuldade com seu pai. Porque ele, quando no filme, quando adolescente, de tanto apanhar, de tanto ver aquela coisa do pai, ele acabou colocando veneno na bebida do seu pai. E o seu pai morreu. Então ele tinha uma série de problemas com seu pai e com a figura de Deus. Agora, retratar a Trindade como uma mulher, Deus como uma mulher, o Espírito Santo como uma mulher, Jesus como um homem, Jesus era homem. Isso é certo? O autor está convidando a gente para pensar fora da caixa da religião. Gente, Deus não é nem homem nem mulher. Deus é Espírito. Todas as vezes que Deus se revelou, todas as vezes que Deus adotou uma forma que os teólogos chamam de antropomórfica, aonde ele conseguiu, de uma forma que queria que as pessoas percebessem-no, ele usou uma linguagem que as pessoas pudessem perceber. Mas, na verdade, a Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus porque Deus é Espírito. Talvez alguém ache que é um tanto quanto irreverente botar Deus como homem, como mulher. E ainda mais uma mulher preta. Se fosse uma mulher branca, lá sei eu. O que eu quero dizer para vocês é que Deus foge da nossa compreensão, foge do nosso entendimento, no sentido de eu e você querermos estabelecermos uma imagem de Deus. Por isso que Cristo, quando se tornou verbo, ele assumiu a forma de um homem. Por quê? Porque Deus queria se identificar comigo e com você. Quando ele nos ama, ele se aproxima de nós de uma forma que não nos afaste. É essa a ideia que o autor quer passar. Se está certo colocar, não me interessa. Mas a verdade é que Deus encarnou em Jesus Cristo e muitos não o receberam, não o aceitaram, porque diziam: Deus não pode ser homem. Por isso, Deus continua quebrando preconceitos e barreiras para se aproximar da gente. E quando aquele homem recebe aquele bilhete, ele fica impressionado. Na hora ele acha que é uma brincadeira, na hora acha que é uma piada, daqui a pouco ele já acha que é o assassino que mandou um bilhete para ele, e até que ele se convence que o bilhete vinha de Deus. Agora a pergunta que fica para nós: Deus pode escrever um bilhete? Deus escreve bilhetes? A verdade é que eu e você temos uma tendência muito grande de estabelecermos paradigmas, estabelecermos padrões para a forma como Deus fala. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus falou de muitas maneiras. Jacó, a sua experiência com Deus, ele teve um sonho que viu uma escada que ligava a terra ao céu. E diz que nessa escada anjos subiam e anjos desciam. Talvez fosse uma escada rolante igual essas que a gente tem em shopping. Mas era Deus te revelando ele. A Bíblia diz que Moisés, Deus falou com ele quando ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, no meio de um arbusto, de uma sarça, que estava pegando fogo. Ali, no meio daquele mato, daquele inso pegando fogo, Deus está falando com ele. A Bíblia diz que o profeta Balaão estava fazendo uma coisa equivocada. E Deus fala com ele através de uma mula. E se Deus pode usar uma mula, o que sobra para mim e para você? Gente, a verdade é que Deus não está limitado. Deus não está limitado às formas que nós estabelecemos. Deus não está limitado, Deus é livre para agir e para falar.
Por isso nós precisamos perceber que Deus continua falando. Mas como eu disse no começo, o problema é nós. Nós estamos vivendo uma realidade onde nós estamos muito barulhentos, onde nós não conseguimos perceber a agir de Deus. Nós estamos DDA demais, dispersos demais, nós não conseguimos perceber a realidade que nos cerca. Muitas pessoas não conseguem entrar dentro do carro sem ligar o som do seu carro. Eles não conseguem chegar em casa sem ter que ligar a televisão. Tem pessoas que conseguem colocar uma televisão na cozinha e aquela TV fica ligada o dia todo. E o pior é que é na Ana Maria Braga de manhã. Por quê? Porque precisam ter um barulho, precisa ter uma coisa acontecendo. Existem pessoas que não conseguem ficar nem uma hora sem ter com quem falar, em silêncio. Se tiver um dia de folga, tem que ter junto com os amigos, tem que ter gente. Eu preciso de agitação, de barulho. Nós vivemos numa realidade dessa. E às vezes estamos dizendo, por que será que Deus não fala comigo? A verdade é que Deus não mudou, nós mudamos. A verdade é que Deus continua falando, mas a verdade é que eu e você estamos tão barulhentos que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus. Por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e o verso 2, ele diz: há muito tempo Deus tem falado muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui-o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem faz o universo. A Bíblia está dizendo que Deus tem falado de várias maneiras. Não podemos limitar a Deus, a forma como Deus fala. Talvez Deus esteja falando com você através da boca do seu filho. Talvez quando você contempla a natureza, talvez quando você contemple alguma realidade, Deus esteja querendo transmitir uma mensagem a você. Mas nós estamos correndo tanto, estamos tão barulhentos, estamos tão dispersos, que não percebemos essa realidade. Por isso a Bíblia diz que Deus tem falado de muitas maneiras, mas o texto complementa dizendo que toda a comunicação de Deus sempre vai convergir para Jesus. Deus está nos dizendo, a mim e a você, que todo o mover de Deus, toda a fala de Deus, ela precisa nos levar a olhar para Jesus. Por isso, quando nós percebemos um filme como esse, quando nós somos levados a uma mensagem dessa, nós precisamos perceber se essa mensagem está nos levando para olhar para o que Jesus e para o que Jesus disse. Porque quando Deus fala, Ele sempre aponta a Jesus. Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Deus é livre para falar do jeito que quer, da forma que quer, mas não confunda a liberdade de Deus com incoerência. Deus é livre, mas Ele é coerente com a sua revelação. Porque nós vivemos dias difíceis hoje que cada um carrega um Deus para si. Cada um tem um contato direto com Deus e cada um está botando palavras, pensamentos, ideias que querem na cabeça do seu Deus. Mas o nosso Deus é um Deus livre, mas é um Deus que é coerente com o que Ele já falou. Ele não vai falar algo que contradiga o que já estabeleceu na sua palavra. Por isso, às vezes, eu até fico irritado com algumas pessoas que estão orando para que Deus diga se esse relacionamento que elas estão tendo é de Deus. Se Deus já disse na sua palavra que julgo desigual, Ele não abençoa. Se Deus já disse que como pode haver comunhão entre a luz e as trevas? Como pode alguém comprometido com Jesus, discípulo de Jesus, tentar construir uma relação, um relacionamento com alguém que não tem esse compromisso, não tem essa fé, não tem esse temor? Já está, é incoerente. Tem muitas pessoas que estão orando para que Deus fale se eles devem tomar atitude de perdoar, de consertar, de mudar de vida. Gente, muitas pessoas estão querendo que Deus mude de ideia para se adequar à sua realidade. Por isso eu digo a você que Deus é livre, fala do jeito que quer, na forma que Ele quer, mas Ele não é incoerente com a sua palavra. Ele não é incoerente com aquilo que Jesus viveu, revelou e nos mostrou.
Por isso, não siga atrás de profetada, de profecia, de revelação, de abrir a Bíblia e sair fazendo coisas, de tirar um manazinho, tirar isso e falar e ouvir a bolginha, e ver e assistir um filme e sair por aí fazendo doidura, loucura. Tudo que Deus fala é coerente com o que Ele já ensinou, porque senão não é Deus que está falando com você. Deus me disse que eu tenho que largar minha mulher. Deus me disse que eu tenho que largar o meu marido. Há uns anos atrás, nós vimos um vídeo do Mensalão. Uns irmãos em Cristo orando quando receberam uma propina. Vocês lembram disso? Orando para que Deus abençoasse a divisão. De repente, eles iam dar dízimo da propina. Gente, chega a beirar o ridículo. Mas existem pessoas dizendo que Deus está dizendo a elas para fazerem coisas que vão contra a revelação de Deus em Cristo. A segunda coisa que nós percebemos nesse filme que é interessante, primeiro, Deus continua falando. Deus continua buscando um relacionamento conosco. A segunda coisa é que o filme apresenta um Deus extremamente relacional e sensível. A imagem que aquele homem tinha era de um Deus extremamente carrancudo, sério. A imagem que muitas pessoas ainda hoje têm de Deus é que é um Deus extremamente rígido, que está pronto para, se você pisar fora da linha, bater na sua mão. Um Deus que é um desmancha-prazeres, um Deus que está louco para te ralar. Estava bom demais para ser verdade, a expressão que alguns dizem, estava bom demais, Deus já tinha que bagunçar tudo. E esse filme nos mostra um Deus sensível e relacional. Aquele homem sai de lá todo armado e quando ele chega na cabana, ele não encontra um Deus sentado com uma barba branca, cabelo branco. Ele encontra uma pessoa, uma trindade, 3 pessoas vivendo o dia a dia, fazendo comida, convidando ele para sentar na mesa, para amassar um pão, para fazer um pão, uma cuca, para usufruir de relacionamento. E quando ele começa a observar a maneira com aquelas 3 pessoas se relacionam, a harmonia que existe entre eles, que estão representando a trindade, ele percebe que eles vivem algo belo, algo bom, algo grandioso. Por isso nós precisamos entender que Deus continua sendo um Deus que quer nos chamar para um relacionamento. Semana passada ainda falei de um Deus que conhece um peixinho no mar da Galileia, que sabe o que ele engoliu e estava entalado. Ele conhece a sua dor, conhece a sua realidade, Ele conhece você pelo nome, pelo jeito, quem você é. E Ele está convidando você, Ele está chamando você, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Esse personagem é um personagem que tinha tido dificuldades com Deus, com a sua religião. Um personagem que tinha enfrentado uma tragédia que tinha o deixado mais amargo em relação à vida. Por isso que Deus se manifesta a ele. Não para ir para um culto, não para pegar a Bíblia e começar a ler, não para dobrar um joelho e fazer uma oração, um jejum, uma vigília, não. Convidou para se relacionar, passar um final de semana juntos, sentar em volta de uma mesa, comerem, fazerem pão, verem, perceberem a realidade. É isso que Deus continua fazendo. Deus está nos chamando, nos convidando a nos relacionar com Ele. Infelizmente, os pais desse personagem, os pais do próprio autor, entendiam um Deus da religião, um Deus que queria o seu serviço, que queria o seu dinheiro, queria a sua dedicação 100% exclusiva, e deixaram de amar, de se relacionar, de viver a vida, de perceber aquilo que realmente é significativo. Por isso que eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 21, verso 1 a 4, que diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Jesus, quando foi preso, levado pelos romanos, pelo Sinédrio, Pedro o seguiu.
E em certo momento Pedro estava ao redor de uma fogueira para se aquentar durante a noite, porque é muito frio lá naquela região à noite. E em volta daquela fogueira Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus o havia avisado, Jesus havia o advertido de que ele haveria de fazer isso, e ele disse, não, eu não vou fazer um negócio desse. Mas Pedro vergonhosamente negou a Jesus. Jesus foi à cruz, morreu, ressuscitou, mas ainda não tinha conversado com Pedro. Jesus já tinha aparecido a outros discípulos, já tinha se revelado aos discípulos, mas nunca tinha tido um contato visual, falado diretamente com Pedro. E Pedro ficou com a pulga atrás da orelha. Pedro começou a pensar, poxa vida, eu fracassei nesse negócio. Eu traí o homem já apareceu, o homem não falou nada, o homem não tocou no assunto. A maneira como ele me olha, a maneira eu não dou mais, eu não sirvo para ser discípulo de Jesus. E ele agora fala aos seus colegas assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu desisto. Eu vou voltar à minha velha vida. Eu era pescador eu sempre fui muito bom. Agora, como discípulo, eu fracassei, eu não sirvo. E ele volta, e durante toda a noite eles não pescam nada. Mas pela manhã eles observam um estranho que está na praia e diz, lancem a rede mais para o lado. E eles lançam a rede e pescam uma grande quantidade. E alguém diz, é o Senhor. Pedro se lança nas águas e quando chega na beira da praia, o que ele vê? Uma fogueira. Gente, fazia poucos dias atrás que ao redor de uma fogueira ele havia traído Jesus. Jesus agora está ali, olhando para ele com uma fogueira. Por que que vocês acham que Jesus chama Pedro para essa cena de novo? Porque Jesus estava querendo resgatar a história de Pedro, que trancou naquela pedra, que trancou naquela fogueira. Assim como o personagem do filme foi preciso ser levado lá naquela cabana, onde a sua vida foi arruinada, lá onde a tragédia entrou na sua vida, e ele perdeu o rumo, ele se desesperou, ele se desestruturou totalmente, e foi convidado a voltar lá para ser restaurado, curado, ter uma nova história. Jesus fez assim com Pedro, faz assim comigo, faz assim com você. Ele quer nos restaurar a nossa história. Ele quer que eu e você superamos aquilo que tem nos ferido, nos mobilizado, prejudicado de vivermos o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus, ao lado da fogueira, pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Ele havia negado Jesus 3 vezes. E agora, ao lado da fogueira, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? Porque Jesus não queria fazê-lo sofrer de novo, não queria colocar o dedo na ferida. Jesus queria curar as suas emoções. Jesus queria restaurar a sua vida. Deus sempre vai nos convidar a voltarmos à fogueira da nossa vida. Deus sempre vai nos convidar a voltar para a cabana da nossa história, para nos curar, para resgatar a nossa história, para nos livrar dos fantasmas do passado, para nos livrar daquilo que nos oprime, para aquilo que nos tranca, aquilo que nos impossibilita. Por isso, que quando a gente lê a história de Jó, ele diz que antes da sua fogueira, que antes da sua cabana, ele dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu tive com a graça de Deus de superar, eu te conheço pelo que eu vi. Deus está nos chamando a termos um relacionamento com Ele. Deus está falando comigo, está falando com você. Deus está querendo que nós possamos tratar aquilo que precisa ser tratado na nossa vida, porque Ele não desiste de nós. Essa é a verdade. Deus é um Deus que não só se importa conosco, mas enquanto estivermos com vida, Ele não desiste de mudar a nossa história. Ele nos convida constantemente a repensarmos a nossa história, a nossa vida, e Ele nos diz, existe possibilidade de recomeçar, existe possibilidade de você superar, existe dificuldade de você ter uma outra história, uma outra vida nas minhas mãos. Foi o que eu falei disso semana passada. Por isso eu digo a vocês, que apesar de todas as coisas
um tanto quanto confusas nesse filme. Talvez com todas as coisas que o autor flerte com algumas heresias. Se você olhar apenas da forma que eu estou falando a vocês, nós podemos dizer que Deus é um Deus que continua falando. Continua escrevendo bilhetes. Um Deus que continua nos chamando, que não desiste de nós, que quer mudar a nossa vida. Por isso, nessa noite, eu gostaria de perguntar a você: você gostaria de conhecer mais a Deus intimamente, como esse personagem Mackenzie? Você gostaria de ter um final de semana com Deus na praia, em Gramado? Você já imaginou? Na casa da praia, na casa da serra, um encontro com a Trindade? Seria bom? Sabe o que é contraditório nisso? É que Deus está disponível todos os dias. A verdade, Deus quer todos os dias ter um encontro conosco. Não é apenas no final de semana, não é apenas um dia. Deus quer se encontrar conosco. Mas sabe qual é o problema? Eu não tenho tempo para isso. Você não consegue parar para ter um encontro com Deus. Por isso, é preciso que eu e você entendamos uma coisa: Deus está disponível. Você está disponível? Deus continua sendo o mesmo Deus que nos chama para o convívio, para a intimidade, para o relacionamento. Deus é o Deus que continua interessado em entrar na sua história, na sua vida. Mas será que eu e você estamos dispostos? É como se você pudesse abrir agora aí na sua Bíblia, nesse informativo, um recado de Deus. Deus está dizendo a você, como disse ao personagem Mackenzie: eu estou na casa, se você quiser aparecer. Deus está dizendo a você: se você quiser, eu estou aqui. Mas nós estamos tão envolvidos na correria, no barulho, na confusão, no ruído, que não temos tempo para fecharmos o nosso quarto, a porta do nosso quarto, abrirmos a palavra de Deus no Evangelho, dobrarmos o nosso joelho, nos desligarmos de pensamentos e falarmos com Deus e termos uma intimidade com Deus. E às vezes passamos a vida toda dizendo: Deus não fala comigo, mas Ele está falando, mas o ruído, o barulho, a nossa desatenção é tão grande que nós não conseguimos perceber, e vamos levando de um dia após o outro, e a nossa vida não passa das cabanas, das fogueiras, dos traumas, das mazelas, das tragédias, dos sofrimentos, dos ressentimentos. Mas Deus continua sendo um Deus que quer nos chamar para a intimidade. Eu gostaria que você olhasse agora para a sua vida e buscasse perceber o mover de Deus. Tivemos 200 e poucas pessoas no retiro de homens. E eu tenho certeza de que muitos que foram àquele lugar, talvez convidados, talvez pela primeira vez num bando só de homem crente, que doidura. Tirando os roncos, as brincadeiras, os pastores que não jogam nada e só dão bota. Se você percebeu, Deus falou com você. Se você veio a esse culto e não sabe por que saiu de casa, mas se você olhar, Deus está falando com você. Não precisa ter um bilhetezinho na sua caixa do correio. Você precisa perceber, porque Deus está constantemente criando cenários para se reencontrar com você. Assim como Ele criou cenários para se reencontrar com Pedro. Assim como Ele foi lá e fez uma fogueira especialmente para que Pedro estivesse ao lado dela. Porque Ele preparou todas as coisas porque amava Pedro. Porque queria curar a alma de Pedro. Deus está interessado em curar a sua alma e mudar a sua história, em nome de Jesus. Agora depende de mim e de você ouvirmos, atendermos e nos deixarmos envolver pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar?
Deus, Tu conheces a realidade de cada coração que está nesse local. Tu sabes a imagem que eles têm de Ti. Talvez muito aqui sejam filhos de pais ausentes, pais abusadores, pais muito bons em pagar as contas, mas muito ruins em afetividade. Talvez alguns aqui nem sabem o que representa, significa de verdade a palavra pai. Talvez alguns aqui não consigam imaginar chegar diante de Deus porque se sentem sujos, porque entendem um Deus que vai apontar os seus pecados, os seus erros, e vai dizer que são um fracassado, um Deus extremamente carrancudo. Mas agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a graça de Deus alcance cada coração. Talvez existam pessoas aqui que a sua vida foi alcançada pela tragédia, foi alcançada pela dor, pelo sofrimento, e desde então eles não conseguiram superar. Desde então a sua vida ficou paralisada, inerte. Alguma coisa se quebrou e nunca mais conseguiram voltar a ser o que eram antes. Pelo contrário, perderam até aquilo que tinham. Mas eu te peço que assim como um dia tu te voltastes para a vida de Pedro, assim como um dia tu te voltastes para a minha vida, assim como tu continuas falando de muitas maneiras, de muitas formas, ilumina agora a compreensão. Aquieta agora o coração deste que é preocupado, angustiado, esse que tem dificuldade de se concentrar. E que ele possa perceber que tu o trouxestes a esse lugar, porque queria mudar a sua história. Te revela, Pai, em nome de Jesus, de uma forma única e especial, porque tu estás aqui. E eu te louvo e eu te bendigo, porque tu não nos despede, tu nos chama ao convívio, tu nos chama à tua mesa. E é isso que nós queremos. Por isso, Pedro pôde dizer: Jesus, somente em Ti encontramos o sentido da vida. Somente em Ti encontramos as palavras de vida eterna. E que essa seja a realidade na vida de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, em nome de Jesus. Eu convidaria todos vocês a ficar de pé. E ainda eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Por que fechar os olhos? Só para você não se perder a sua atenção. E se você gostaria que Deus entrasse agora na sua história, talvez Deus esteja trazendo, o Espírito Santo esteja trazendo à sua mente algo que tem trancado a sua vida, algo que talvez alguém lhe diga que não tem mais jeito, ou talvez a imagem de Deus seja preocupada, ou talvez a imagem de religião que você tem é castrante, frustrante, algo que você nunca consegue alcançar. Mas Deus não é religião, Deus não está nem aí com religião. A religião matou Jesus, colocou na cruz. É que Ele estende a sua graça que nos alcança, nos envolve. Ele toma a iniciativa. E hoje Ele quer trazer cura a sua alma, um novo começo para a sua história. E eu quero orar com você, aí onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, e com a nossa mão no nosso peito, nós reconhecemos que às vezes não estamos conseguindo Te ouvir. Às vezes estamos tão confusos, estamos tão no fundo da caverna. Às vezes existem tantos barulhos. Às vezes nós nos entregamos a tantas práticas, a tantas coisas que sugam de nós a vitalidade, a percepção. Mas agora nós entendemos nessa noite que Deus continua falando. Deus continua se importando. E Tu queres mudar a nossa história. Tu queres curar a nossa alma.
Tu queres nos dar um novo começo. Então agora, em nome de Jesus, te revela a cada filho e filha tua aqui, de uma maneira única e especial, como só o Espírito Santo pode fazer. A cura que vem de Deus, aleluia, a cura de Deus no coração, na alma, te revela de uma maneira toda especial, em nome de Jesus, para que possamos iniciar uma nova caminhada, possamos reiniciar a nossa jornada, agora na certeza do amor de Deus, na intimidade contigo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se, por gentileza. Eu quero dizer a você que semana que vem nós vamos estar falando do segundo aspecto que chama atenção nesse filme. Por que pessoas boas sofrem? Por que o sofrimento? Então, se você tem interesse, venha. E se você quer saber mais a respeito de Jesus, existe um pessoal bonito lá com colete cor de laranja, que tem uma literatura e um CD gratuitos para você. Você só tem que dar o seu nome, o seu endereço, os seus dados. E eles vão estar lhe alcançando gratuitamente para que você leia, você ouça e saiba de um projeto de Deus que te ama. Deus tem falado, continua falando. Mas nós precisamos de estar dispostos a ouvir. Que Deus conceda a sua graça. Pastor Silvano, você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões, em todas as nossas atividades. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Amém? Eu não estou fardado aí, né? Não estou com o nosso uniforme aí, porque nas correrias lá acabou sujando, então vocês me perdoem. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada irmão que esteve conosco naquele lugar. Foi um tempo precioso de Deus, e assim como nós já havíamos anunciado e antecipado que Deus sempre cumpre a palavra dele, Ele não deixa nada para trás, Ele de novo nos surpreendeu. Foi tremendo o que Deus fez naquele lugar em nossas vidas. Eu agradeço a vida de cada irmão que esteve lá, a cada irmã que liberou os irmãos para estarem lá também, né? E é interessante, gente, que esse tema do legado, se nós pensarmos como Deus trata a nossa vida, existe um ciclo natural. Se nós pensarmos a vida de um homem e de uma mulher, ele começa num berço, uma cama, um bercinho, e depois passa por uma cama de solteiro, uma cama de casal, uma cama hospitalar, e no fim uma cama que se chama caixão. E quando a gente ouve essa realidade, a gente se assusta e diz: poxa, mas pastor, isso é forte. É forte. Esse é um ciclo natural que todos nós vamos passar. Mas existe um ciclo sobrenatural, que em um determinado momento dessas camas, que vai ser você que vai decidir, Deus quer se revelar a você, para que independente desse ciclo natural acontecer, você possa dar sequência na eternidade e ficar começando aqui, escrevendo, reescrevendo um legado, transformando corações, mudando vidas. E não importa, gente, a decisão é sua. E eu gostaria de convidar os nossos irmãos que estiveram conosco no retiro a ficar em pé, por favor, em nome de Jesus. Pode ficar em pé aí. Amém? Para que a igreja perceba o trabalho que essa almarada deu, né? Mas foi bênção de Deus. Eu também convido a igreja a se colocar de pé. Nós estaremos orando junto. Uma dica de utilidade pública, por mais que a gente avise, né? Sempre tem gente que deixa os negócios para trás. Lá no retiro a gente falou que 3 coisas normalmente ficam para trás: a saudade de ter participado, algumas bíblias e outros utensílios que eu não vou ficar dizendo aqui, mas se você quiser procurar algumas coisas que ficaram para trás, está lá na CIB lá, né? Então você sabe o que eu estou dizendo, né? Então tá lá, procurem. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia. Te louvamos, Pai, por esse tempo que estivemos na tua presença, por essa palavra hoje também, Senhor, ao qual tu nos mostra, Deus, que tu está interessado em relacionamentos, que tu não está apontando o dedo, tu não está acusando, mas tu está nos convidando, Senhor, a sentar no teu colo como um pai faz com o filho, para realmente, ó Pai, aprofundar, querer realmente conhecer na intimidade, para realmente, ó Pai, tratar dores, dilemas, confusões, também sonhos e planos que são teus, Pai. Abençoa a vida dos queridos que estiveram lá conosco, derrama na tua graça. Obrigado por cada um deles. Também abençoa seus lares, suas famílias, para que realmente, ó Deus, possamos experimentar na prática o que temos aprendido de Ti. A semente plantada em cada coração possa frutificar, como falamos hoje pela manhã, a 10, a 100, a 1000 por um, e que sejamos anunciadores de boas novas onde quer que estejamos. Pai, oh Deus, esse símbolo, essa marca que Tu deixou nos nossos corações possa ser multiplicada, Pai, em muitas vidas. Te louvamos e Te bendizemos. Nos despede, Pai, não da Tua presença, mas desse lugar, nessa noite, e leva-nos guardados e protegidos aos nossos lares, em nome de Jesus. Querido,
Deus abençoe a sua vida, uma boa semana. Amém?